Olá, vamos recebê-lo aqui no meu canal. Meu nome é Igor Veríssimo Anjo, sou advogado, especialista em direito imobiliário. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito bom, que é como fazer um bom contrato de promessa de compra e venda. Compartilha, curte, deixa seu comentário e não se esquece de ativar o sininho. Então, pessoal, vamos ao conteúdo? Antes de eu falar para vocês como fazer um bom contrato de promessa de compra e venda, eu não posso deixar de adverti-los da necessidade e de uma diretriz básica que é observar a legislação atual, tá? O seu contrato de promessa de compra e venda, ele tem que sim observar o que a lei fala, porque isso traz justamente o alicerce, a estrutura, a segurança de que ele vai ser cumprido. Então, sempre tenham em mente em que no desenvolvimento do contrato eu tenha sempre como ponto de partida auxílio à lei. E aí nós temos o Código Civil, nós temos Código de Processo Civil, temos legislações esparsas que versam e se relacionam com o contrato de promessa de compra e venda. Então fique sempre atento à legislação atual, tá bom? E, pessoal, passada essa fase de observância inicial, o que é um contrato? Um contrato ele nada mais é do que um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, que pode ser reduzido a termo ou escrito, tá certo? E eu, como já deixei claro, é interessante que esse contrato ele seja sempre escrito. Sempre façam contratos escritos, porque ele vai lhe trazer mais segurança jurídica, ele goza dessa segurança jurídica diferente de um acordo verbal ou de um contrato verbal, tá certo? E como um contrato ele é um negócio jurídico, nós temos que observar a determinação do artigo 104 do Código Civil, que fala justamente sobre os requisitos obrigatórios de um contrato ou de um negócio, tá? Então, um negócio jurídico ele é obrigatoriamente ter objeto lícito, agente capaz e forma não proibida em lei. É claro que o agente capaz ele merece um assunto apartado a esse vídeo. Se você quiser saber, deixe seu comentário que eu, com maior satisfação possível, irei fazer esse vídeo para você, tá bom? Então, o nosso contrato de promessa de compra e venda, ele observa esses requisitos iniciais em sua composição, em sua confecção, tá? E observando essa conceituação que eu lhes apresentei sobre o que é um contrato, que é um acordo de vontades entre as partes, eu tomo inicialmente já um ponto de partida que é saber o que efetivamente as partes querem e como querem que isso seja desenvolvido, porque as vontades, assim devidamente reduzidas ou devidamente exterioradas, colocadas no contrato, vão justamente trazer aquela realidade, trazer justamente também a satisfação para o cliente de que aquele contrato de promessa de compra e venda foi desenvolvido observando o seu interesse, tá certo? Então, primeiramente, eu tomo como um ponto de partida saber o que efetivamente as partes querem e como querem, porque aí eu já consigo, inclusive, cumprir com algumas disposições que o meu contrato tem. Então, sabendo o que as partes querem, entrando na mente dos clientes, ou seja, no aspecto subjetivo, eu cumpro grande parte de um trabalho que começa a ser desenvolvido, que é a confecção desse contrato de promessa de compra e venda. Tá? Um contrato de promessa de compra e venda, ele a ser desenvolvido, ele tem algumas disposições contratuais, ou seja, algumas cláusulas que merecem ser devidamente previstas. E aqui eu vou apresentá-las e eu vou justamente falar rapidamente sobre cada uma delas, tá bom? Eu tenho a identificação das partes, eu tenho aqui o objeto a ser desenvolvido, a forma de pagamento e o preço, eu tenho aqui as obrigações, eu tenho as arras, as multas, eu tenho as disposições gerais e o foro, tá? É claro que essa estrutura que eu apresentei para vocês não exclui outras que as partes quiserem acordarem, ou também o que a própria legislação determina, tá bom? Essa disposição é uma sugestão deste profissional,
tá bom? Então, a identificação das partes como o primeiro tópico ou o primeiro capítulo é justamente a informação de quem é quem. Quem é o vendedor, quem é o comprador, o seu nome completo, RG, CPF, endereço. E eu trago aqui uma coisa muito interessante, que é coloque o e-mail e o telefone e o WhatsApp. Porque atualmente os tribunais de justiça estadual e até mesmo os federais estão utilizando como forma de citação e intimação o meio eletrônico. Essa utilização, inclusive, ela é prevista no Código de Processo Civil. Então, coloque no seu contrato de promessa de compra e venda o número do telefone, o e-mail, porque assim vai trazer justamente formas diferentes para você citar aquela parte, tá? E outra observância no que se refere à identificação das partes é o matrimônio, ou seja, eu tenho que saber se o vendedor e o comprador eles são casados e qual o regime que eles são casados, se eles são casados sob o regime de comunhão parcial, sob o regime de separação total, porque o artigo 1647 do Código Civil ele deixa muito claro que eu só posso vender o meu bem, ou seja, alienar o meu imóvel, se eu tiver o consentimento ou autorização do meu cônjuge, na hipótese em que meu regime de bens é o de comunhão parcial, tá certo? É claro que esse imóvel a ser vendido, esse imóvel a ser comprado, ele deve sempre observar se aquele período de aquisição ou de venda foi um período da qual aquele regime matrimonial, da qual aquele casamento foi adquirido. Ou seja, eu adquiri aquele imóvel durante o meu regime matrimonial, durante o meu casamento, tá bom? Então observem isso, tá certo? Ultrapassada a parte da identificação, nós temos o objeto. E aqui eu trago uma situação muito interessante, que é a sua descrição. Deixe muito bem claro qual é o objeto a ser transacionado, a composição dele, a metragem dele, o número da matrícula, da inscrição imobiliária e do sequencial que estão previstos no carnê. E, doutor Igor, como é que eu faço isso de uma maneira impecável? Observe e transcreva o que está previsto na certidão de inteiro teor do imóvel. Doutor Igor, eu não tenho a certidão de inteiro teor do imóvel. Então, promova isso, essa descrição com a mais riqueza possível de detalhes, tá certo? E se você tiver o carnê do IPTU, eu aconselho que você identifique isso no contrato, coloque essa numeração de sequencial da inscrição imobiliária lá no contrato de promessa de compra e venda, tá certo? Objeto, preço e forma de pagamento. Esse é o ponto alto do contrato, é a parte em que o vendedor e o comprador ele tem sempre mais aquela ambição. Então, o preço e a forma de pagamento sempre vai ser um ponto de total atenção, porque é neste momento em que eu tenho justamente a configuração das formas de adimplemento daquela obrigação inicial, tá certo? Então, principalmente hoje, com a difusão do financiamento imobiliário, justamente com a disposição de novas regras, ou seja, quais os documentos que nós devemos apresentar no financiamento imobiliário, prazo para isso ser desenvolvido. Nós temos que observar que nós estamos em um período de pandemia, então tudo isso deve ser devidamente previsto lá na forma de pagamento, dos prazos que vão ser desenvolvidos para isso ser pago. Doutor Igor, eu vou usar meu FGTS, vou dar um sinal, vou usar um financiamento imobiliário, deixa isso de uma forma bem clara, bem nítida, para que não ocorra interpretações diferentes. Então essa parte eu recomendo que você seja bem objetivo, bem claro e que construa uma redação que não gere dupla interpretação, tá certo? Um pequeno bônus. Doutor Igor, o meu negócio está sendo transacionado aí por um corretor de imóveis. E nele eu gostaria que o comprador pagasse a taxa de corretagem. Eu posso? Você pode sim prever essa disposição e, ao meu ver, seria interessante incluir uma cláusula falando que você, vendedor, autoriza o comprador a efetuar esse pagamento diretamente para o corretor e que essa é a sua responsabilidade, tá certo? Até mesmo porque isso vai ter um efeito futuro que, a depender da construção que seja desenvolvida, muito interessante,
de modo que assegurar tanto para você vendedor como para você comprador de que aquilo foi pago para o corretor. E até mesmo para você corretor, de quem exigir ou não exigir, tá bom? Então eu já falei para vocês sobre o objeto, sobre a identificação das partes, sobre o preço e a forma de pagamento, e agora nós vamos nas obrigações. Igor, como é que eu construo essa parte? Essa parte eu lhe aconselho você construir respondendo perguntas. Quais são? Qual o momento que eu vou entrar no imóvel? Quem vai pagar o ITIV? As taxas, os emolumentos? Como é quem vai outorgar a escritura pública? Quando vai ser outorgada a escritura pública? Se o negócio está sendo transacionado por uma imobiliária, quais são as obrigações? Ou por um corretor de imóveis, quais são as obrigações dele também? Eu vou também prever aqui, a partir do momento da entrada, da entrega das chaves para o comprador, um prazo para ele mudar a titularidade da conta de luz, de água. Se ele não mudar, eu posso fixar uma multa. Então, são perguntas que você consegue construir e, a depender da resposta realizada, você já consegue ter um panorama, tá certo? De como você vai construir essas cláusulas. É claro que todas essas cláusulas, todo profissional do ramo do direito imobiliário, ele tem já uma minuta pronta. E essa minuta ela pode ser adequada ao que bem entender as partes, observando sempre a lei, tá bom? Então essas obrigações, essa parte das obrigações feitas por perguntas devidamente respondidas e reduzidas no contrato, elas vão gerar aí justamente as diretrizes, além, é claro, da forma de pagamento, de como as partes devem se comportar no contrato, tá bom? Eu tenho aqui as arras e as multas. Pessoal, esse é um cuidado muito interessante que a gente tem que ter, porque as arras e as multas, elas têm um papel muito importante e que geram, a depender do contrato e a depender da situação de rescisão, uma discussão judicial muito prolongada, tá? Então eu aconselho que vocês façam a leitura do artigo 417 a 420 do Código Civil, que lá eles falam justamente sobre as arras. E com relação às multas, é interessante destacar que as multas elas sejam desenvolvidas sob uma perspectiva que não gere enriquecimento ilícito da outra parte. Igor, como é que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que observar o valor do negócio, eu tenho que observar a forma de pagamento, eu tenho que gerar a partir daí uma conclusão de que a fixação de um percentual seja sobre uma parcela inadimplida, ou seja, sobre o total do contrato, qual é esse percentual que eu vou gerar. Então essa porcentagem, ela não pode ser muito além do que 30%. Então sempre observem o total do contrato, sempre observem a prestação a ser paga, é claro, a forma de pagamento, a de implemento. Então sempre tenham em mente isso na disposição sobre a multa, tá bom? E com relação às disposições gerais. Nessas disposições gerais, nós podemos prever aí situações em que há excludente de responsabilidade, ou seja, em que eu não consigo cumprir aquele contrato. Nós vamos lá para aquelas situações de caso fortuito ou de força maior, tá? Que a própria legislação prevê isso, tá certo? E nós também podemos prever lá questões voltadas para o pagamento de taxas de corretagem, ou no sentido de que uma parte rescindiu o contrato, e aí como é que fica o pagamento dessa taxa de corretagem? É o vendedor que deve assumir ou quem deu causa à rescisão? Eu também posso prever nessas disposições gerais justamente uma situação em que, caso aquela parte não conseguiu cumprir com o pagamento, nesse caso o comprador, ou com uma obrigação de entregar a documentação, nesse caso o vendedor, eu posso fixar ali também uma hipótese de rescisão contratual, assim como no capítulo que versa sobre as obrigações. Então vocês percebem que as disposições gerais são situações, são cláusulas que não foram devidamente trazidas, ou que não foram... Tem como cortar, Bruno? Tem, pode cortar. Que não foram devidamente apresentadas nas cláusulas anteriores, tá certo? Então sempre tenham em mente isso. E é interessante colocar sempre aquelas cláusulas de praxe, que é a questão da evicção, que é a perda de um bem em favor de um terceiro, da importância e da vinculação daquele negócio
e de observância daquele negócio para os herdeiros em eventual situação de falecimento, tá? E passada essa parte das disposições gerais, eu trago aqui um ponto que muitas pessoas deixam de lado, que é a questão do foro, tá? E elas fazem isso justamente colocando a condição em que o móvel está, ou seja, eu coloco a comarca em que o meu móvel está. Porém, o próprio Código de Processo Civil, a própria legislação brasileira atual, ela permite aí a edição de um foro para a discussão dessas situações que venham a causar justamente sobre essa tratativa, sobre esse contrato. Então é interessante que esse foro ele reflita de fato o interesse das partes, porque o foro ele vai justamente trazer uma situação em que naquele poder judiciário daquele estado que eu vou discutir, é naquela situação, aquele entendimento daquele tribunal sobre aquela condição. Bom, pessoal, construindo esse contrato, observando essas disposições por mim sugestionadas, é claro que aí você vai ter um bom termo, um bom acordo de vontades, porque você tomou como cautela todas as observações inerentes a esse contrato de promessa de compra e venda, tá certo? Se vocês tiverem maiores dúvidas, se vocês tiverem maiores questionamentos, deixem seus comentários aqui no vídeo. Se quiserem que eu fale sobre outros assuntos relacionados à promessa de compra e venda, deixe seus comentários, fale comigo, mande e-mail, que eu vou ter uma satisfação enorme para lhe responder e criar esse conteúdo nesse meu canal, tá bom? Compartilhe, se inscreva, ativa o sininho e um forte abraço.